O secretário de Segurança Pública de São Paulo e deputado federal Guilherme Derrite afirmou que encara as críticas feitas a seu relatório do PL antifacção aprovado na Câmara como um elogio. Derrite disse, abre aspas, quando eu vejo me criticarem aqueles que acham que bandido é coitadinho, que traficante é vítima e que é absurdo a polícia prender criminosos só porque estão roubando celulares para tomar uma cervejinha, para mim é um elogio. Fecha aspas. E vinculado com isso, a Operação Contenção, realizada em 28 de outubro nos complexos da Pena e do Alemão, completa um mês. A ação teve como objetivo cumprir 51 mandados de prisão, 145 de busca e apreensão, além de outras ordens expedidas pela Justiça do Rio de Janeiro e do Pará. Ao todo, 122 pessoas foram mortas, sendo 117 alvos da operação e 5 policiais. E aí a pergunta, professor Suano, essa lei do PL vai mudar alguma coisa na luta antifacção ou será mais um faz de conta que o governo está preocupado, o Estado vai te cuidar e nada disso acontece? Eu acredito que pode mudar, Segre, por causa de quem coordenou o processo, quem foi o relator, por causa da amplitude da estratégia que foi adotada. Eles conseguiram evitar aquilo que era o problemático, porque para o governo ou para aqueles que poderiam barrar, mas eles equivaleram, e vamos deixar bem claro, igualdade e equivalência são coisas distintas, equivalência são coisas diferentes que produzem o mesmo efeito, o que foi que eles fizeram? Eles equivaleram o crime da facção ao crime do terrorismo sem poder precisar botar o nome, resolveu um problema que aí é superficial, porque ali eles mantiveram a grande questão, e detalhe, mais um dado, eles resolveram também o problema da distribuição dos recursos, ou seja, o que o Derrite fez foi uma bela obra. O problema todo é que há outras coisas que precisam mudar, além dessa lei, para que ela possa ser efetivada. Quando o André trouxe a questão de que nós temos uma sociedade com a mentalidade marxista, basicamente, esse é um ponto. E é um ponto que diz o seguinte, por qual razão esses indivíduos eles são protegidos? Eles são protegidos pelo simples fato que eles são considerados como vítimas da exploração do capital. Então, o que eles fazem é uma reparação. E essa reparação não pode ser contraposta com aquele que é vítima do marginal. Por qual razão? Porque aquele que é vítima do marginal, ele tem que se submeter a isso, uma vez que é apenas uma reparação. Sabe o que vai acontecer com aquele influencer? Ele vai ter que pagar a indenização, vai ter que indenizá-los, porque já aconteceu casos parecidos em que o indivíduo teve que indenizar a família porque matou um marginal. E ali não foi nem o fato dele ter pego depois, ter distraído, ter pego os caras, não. Foi no enfrentamento direto, a sangue frio. Ainda assim ele teve que indenizar. Por qual razão? Porque não é dado a ele o direito de se defender. Em país sério, o simples fato de eu te retirar alguma coisa dá a você o direito de reagir contra mim, inclusive, se necessário for, defendendo a tua vida e extinguindo a minha. Por qual razão? Porque a tua vida está sob risco, e a tua vida tem que ser protegida e ninguém pode desrespeitar. E esse cara estava desrespeitando, mas aqui não. Então o que a gente vê? É uma lei maravilhosa, mas que não vai conseguir resolver esse problema enquanto houver dezenas de outras para beneficiar esses indivíduos que são aqueles que andam à margem da sociedade, porque são considerados como aqueles indivíduos vítimas de um processo de exploração feito pelo capital. E por isso essa reparação é justa. Esse é que é o grande problema. Tem que acabar com isso e nós retornarmos àqueles valores que são fundamentais, o valor da vida e o valor da propriedade. Qualquer coisa para defender a tua vida e dos teus e a tua propriedade não pode ser contraposta com discursos perfunctórios, discursos superficiais, discursos vazios que apenas reforçam a criminalidade. Aí, é uma boa lei, mas ela precisa ser complementada por ações. O Derrite fez o papel dele. Eduardo, você é política. E aí vem a questão da campanha eleitoral. Como explica sociologicamente que alguém vota para um partido ou para alguma proposta, porque são alguns partidos da esquerda, que defende um bandido? Vamos lá, eu acho que isso mostra muito pra gente porque que os parlamentares de esquerda, eu não estou falando de presidenciável, mas os deputados, os senadores, eles têm perdido tanto espaço de bancada. O presidenciável, na maioria das vezes, ele é eleito mais pela rejeição que as pessoas têm pelo opositor a ele do que pelo quanto as pessoas gostam dele mesmo. Foi assim que aconteceu com o Lula. O Lula não foi eleito porque tem muita gente que ama o Lula. Não tem.
O Lula foi eleito porque a mídia tradicional fez um trabalho de difamação, de queima de reputação com relação ao Bolsonaro, enganou muita gente, fez muita gente pegar ódio do Bolsonaro e por isso essas pessoas votaram no Lula. Para não votar em Jair Bolsonaro. Não significa que o Lula tenha fãs pelo país inteiro. Tanto que a maioria dos eventos dele, dos comícios dele, são todos esvaziados se você comparar com os eventos que eram feitos pelo Jair na época do governo dele. Lula não consegue montar uma motociata, por exemplo. Por quê? Porque falta apoio popular. E isso reflete nos parlamentares, nos deputados. A bancada do PL, por exemplo, hoje em dia se não for a maior, é uma das maiores que tem. Então, a bancada do PT, a bancada do PSOL, ela diminui cada vez mais. Por quê? Porque a situação do Brasil está piorando. Porque cada vez mais nós vemos coisas como o que aconteceu no Rio de Janeiro acontecendo, gente defendendo traficante. Porque cada vez mais a gente vê o vídeo que a gente acabou de mostrar. O cara se defende a própria propriedade e ainda tem que pagar os custos médicos do bandido. Como se ele não passasse o ano inteiro pagando imposto para poder usar o SUS gratuito, né? Então, nada faz sentido. Nada faz sentido. E as pessoas que vivem no mundo real, as pessoas que saem para trabalhar e andam com o celular escondido, a mulherada que sai para trabalhar e esconde o celular no sutiã para não ser assaltada, essas pessoas têm contato com a realidade. E essas pessoas vão percebendo o que está acontecendo e vão deixando de cair nesse tipo de papo. Tanto que, por exemplo, lá na Praia Grande, fim de ano é muito comum assalto, roubo de correntinha, essas coisas. Acontece muito. A polícia tem que tirar a população de cima dos assaltantes, porque senão as pessoas matam o cara. Junta todo mundo em cima pra bater. Os motoboys perseguem os ladrões pra bater e tudo mais, porque as pessoas se cansaram. Então, realmente, quando chega... A gente tá chegando num período eleitoral. Na próxima eleição, se tudo correr como deve, a gente vai ver menos ainda militantes de extrema esquerda, pissolistas e etc. sendo eleitos. Muito por causa disso que aconteceu no Rio de Janeiro. Porque todos eles montaram uma força-tarefa imensa para se opor ao combate ao crime organizado. E todo mundo que vive sobre isso, e a gente já trouxe os dados aqui, se eu não me engano, 26% das pessoas sofrem os efeitos de coerção do tráfico de alguma forma, a não ser que essas pessoas realmente estejam sendo monitoradas na hora de votar, nenhuma dessas pessoas vai votar em quem fomenta esse tipo de coisa. Então, eu acho que na próxima eleição, você perguntou, você é política, como que fica a próxima eleição? Eu acho que a gente vai ver principalmente a bancada do PSOL, que são os que defendem essa questão ideológica com mais ênfase, diminuir cada vez mais. Porque as pessoas que têm contato com a realidade e que vivem com medo de levar um tiro na testa por causa de um celular, essas pessoas não votam mais nessa galera. Agora, o Lula pode ter poucos fãs, mas tem 11 que são, ou 10 que são bem poderosos. Claro. Esse que é o problema. Claro. Mas quando a gente vê, eu me coloco na pele, Luiz Arthur, de um candidato da esquerda. Se consigo, né? Eu não consigo me colocar muito na pele de ninguém da esquerda, mas vamos tentar, vamos fingir. Essa pessoa tem filhos. E um dia um filho deles pode ser assaltado, pode ser ferido, pode ser até morto. Aí vem a família e diz, e aí, você defendia, nós defendíamos, como família de esquerda, o bandido, mas ele não respeitou nem sequer a nossa família. Seria uma forma de pagar pelo pecado cometido? De alguma forma sim, né, Segré? Essa questão da segurança pública, se você pegar as principais pesquisas de opinião, ela está sempre no topo das preocupações dos eleitores. Se não é a preocupação número 1, é no máximo a número 2. E será o grande tema da eleição no ano que vem. O episódio recente no Rio de Janeiro, que fez com que o governador do Rio, o Castro, que estava completamente desaparecido, estava no ostracismo, eles dessem uma deslanchada ali do ponto de vista político, mostrou que vai ser o grande tema. E a gente vê essa notícia, mostra que o Derrite é um cara muito inteligente. Vamos lembrar que a ideia de desonerar o Derrite como secretário de Segurança Pública para que ele reassumisse o cargo de deputado e liderasse esse projeto de lei antifacção foi do governador Tarcísio. E foi uma aposta ousada. Por quê? Porque, evidentemente, que gerou uma antipatia na Câmara dos Deputados. Lá na Câmara tem muitos deputados que são da bancada da bala, que são especialistas em segurança pública, que poderiam ter liderado esse projeto. E, no entanto, veio o Derrite de São Paulo, secretário de Segurança Pública, reassumiu o mandato e liderou com muito êxito. E isso vai gerar bons dividendos políticos na eleição do ano que vem. Então, para mim, está claro que a direita precisa abraçar mais do que nunca a bandeira da segurança pública e carimbar na testa da esquerda que quem defende bandido
é a esquerda. E, portanto, você, eleitor, se você é contra bandido, você não vota na esquerda, você vota na direita. Mas não seria uma autodefesa nesse caso? Autodefesa do quê? A esquerda defender bandido? Bom argumento. Legítima defesa. Legítima defesa. É lícito. Gente, eu posso fazer uma errata aqui? Pode. Eu vi no chat alguém falando essa moça era petista e se arrependeu. Gente, pelo amor de Deus, não, tá? Como assim? Nunca fui petista, nunca sofri ó, desse mal. eu te conto. Pelo eu amor te de conto. Deus. No chat tem gente muito criteriosa, tem gente que participa e nos acompanha, muitas vezes são as mesmas pessoas. Tem algumas pessoas que colocam o mesmo texto milhões de vezes porque pensam que isso vai Caixa fazer alta. alguma pressão, caixa alta e isso é tal. Moraes, às vezes A gente Moraes. vai lendo tudo e dentro de tudo que a gente pode, sempre estamos atentos e respondemos, mas é normal. Nunca sofri desse mal, galera. Não, Nunca fui não, petista, é só pra normal, é normal. esclarecer. Aí vai ter um monte de coisa. Tem gente que fala, que programa de porcaria, mas ele continua assistindo. Então, tá lá. vai saber. É que Professor eu sei Soares. que eu tenho tatuagem e tudo mais, mas Não, tá tranquilo, fica tranquilo. E você usa uma marca de tênis que eu acho que é mais canhoteira que outra coisa. Você me complica, né, segredo? Não, tudo bem, isso é um comentário. Vai. E agora, já ficar sem ver o tênis dela? É um Não, já All-Star, tinha gente, visto. é um All-Star. Então, esse pra mim é marca canhoteira. Eu acho. Por quê? Não sei, É coisa de jovem. não sei. É que o jovem, infelizmente, na maioria das vezes, acaba sendo de esquerda. Aí ele cresce, aprende e vira de direita. Aí O mérito dela já é ser de direita quando jovem. Como é que é aquela frase lá? Quem é antes dos 30? Tem uma frase, eu não lembro de quem é. Comunista não tem coração. Não tem coração. Quem depois dos 30 continua de esquerda não tem Não cérebro. tem cérebro, é mais ou menos isso. Professor Soares, eu queria fazer um comentário. O comentário aqui, tem um dado que a Duda trouxe, que para mim, primeiro eu acho que sim, a pauta da segurança vai ser a pauta relevante e a direita ela tem que dizer que ela quer a pauta da segurança de acordo com aquilo que tem sido feito, por exemplo, ao estilo do Cláudio Castro. Porque essa é a linha que nós temos que seguir. Cláudio Castro derrite. Mas aquilo que a Duda trouxe acerca da fazer justiça com as próprias mãos, nós estamos vivendo um fenômeno agora que pode acontecer aqui no Brasil, que é muito semelhante com aquilo que os antropólogos falavam quando teve o surgimento das gangues. Eles diziam que com o abandono do Estado houve a retribalização e os jovens começaram a se reunir para defender os seus territórios. Então pode acontecer uma retribalização exatamente de grupos da sociedade para defender a sua segurança. O grande problema é que isso é similar ao que aconteceu na Colômbia e o que aconteceu no Rio de Janeiro. Quando que surgiram as milícias? As milícias elas não surgiram porque eram marginais que queriam ocupar espaços de marginais, não. As milícias surgiram porque eram indivíduos que queriam garantir a segurança em determinados ambientes. E para isso eles foram atrás de policiais. O que os policiais fizeram? Impuseram a ordem, mas eles perceberam que eles eram ilegais. Como é que eles iam se livrar da ilegalidade que eles tenham cometido? Simplesmente aumentando o poder. Passaram a trabalhar como marginais e ocupar o espaço exatamente dos marginais. Aconteceu na Colômbia, aconteceu no Rio de Janeiro. Esse fenômeno que ela identificou está começando a acontecer sim. O problema é que a tendência natural é isso produzir mais problema para nós e mais grupos criminosos, ao invés de trazer a solução. Quem que tem que trazer a solução? Exatamente os poderes do Estado por intermédio de ações como a do Cláudio Castro e por intermédio de ações como a do Derrite, porque o projeto de lei Derrite foi maravilhoso.